Pessoal, bom dia. Então, sejam todos bem-vindos. Exatamente às 10h30, daremos início a mais um webinar com participação Ginco. Hoje nós falaremos sobre o dimensionamento de usinas no PVSys. Então, faremos algumas simulações muito interessantes para que nós consigamos acompanhar a evolução dos módulos e a integração desses novos módulos com os inversores. Então, o Luiz vai nos apresentar hoje 3 simulações muito interessantes. A primeira simulação com módulo de 405 watt-peak, um módulo também muito bom, fazendo uma comparação logo após com a nova linha Tiger Pro de 575 watt-peak. Então, nós acompanharemos essa evolução e os benefícios que essa nova linha de módulos nos traz. Primeiramente, agradeço a participação de todos. Informo que esse webinar está sendo gravado e será disponibilizado em nosso canal do YouTube. Então, você que perdeu algum webinar passado ou você que queira compartilhar esse webinar com o time posteriormente, basta acessar nosso canal do YouTube que estará disponível para todos vocês, tá? Meu nome é Isaac Guanabara, sou especialista de produtos da Sungrow. Atuo nesse mercado desde 2012, então já passei por diversas áreas, pude quebrar muita cabeça já e com isso aprender bastante também. E a ideia é compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês e, obviamente, também aprender muito com todos vocês. Então, agradeço a participação de todos, agradeço a parceria da Ginco mais uma vez. Esse é uma série de 3 webinars, nós estamos no 2º episódio. Então, se você perdeu o primeiro, corre lá no nosso canal do YouTube, hoje nós estamos no 2º, e já marca na agenda, próxima quinta-feira nós estaremos juntos novamente, apresentando todos os resultados. Então, vou passar a palavra agora para o Luiz, para que o Luiz se apresente e dê início, então, à primeira simulação. Olá, pessoal. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao webinar aqui da Sungrow, em parceria com a Ginco. Como o Isaac disse aí, serão 3 sessões, né? Já foi uma, hoje a gente está na 2ª e teremos uma na próxima quinta-feira, onde a gente vai fazer aqui algumas comparações com algumas tecnologias de módulos, né, de potências diferentes, para que a gente possa mostrar para vocês aí a evolução das tecnologias, né, e como que a gente pode trabalhar isso, né, a nosso favor, né, para poder trazer um ganho numa determinada usina, né. A gente vai trazer aqui uma situação que vocês vão poder acompanhar aí ao longo da apresentação, e eu passo a bola aqui de volta para o Isaac. Perfeito, Luiz. O Luiz é do nosso time de engenharia, especialista em PVSys, então vai nos dar uma aula hoje, estaremos juntos no próximo webinar também. Então, pessoal, como dito, anota na agenda, dia 19/11, às 10h30 também, falaremos como otimizar o LCOE nos seus projetos. Então, fazendo a integração dessa nova linha de módulos, disponibilizado por grande maioria dos fabricantes. Nesse, especialmente, falaremos sobre a Ginco, com muito orgulho, muito prazer de ter essa parceria. Nosso time está aqui também presente, respondendo a dúvida de todos vocês no campo QA. Então, caso você tenha alguma dúvida, passe o seu mouse no canto inferior, vai subir uma aba, você pode clicar no botão QA. A qualquer momento da apresentação, envie a sua pergunta, nosso time vai responder durante a apresentação, e as principais e as dúvidas recorrentes, nós responderemos ao vivo no final. Então, fique conosco, que hoje tem muito conteúdo bacana. Então, o Luiz vai iniciar agora a simulação no PVSys, vai ser uma usina de 5 MB com módulo de 405 watt-peak. Um módulo já muito utilizado, muito bom, módulos bifaciais, e logo após nós faremos a comparação com a nova linha, uma linha de 575 watt-peak, também bifacial, e discutiremos durante a apresentação sobre os benefícios que nós teremos. Então, Luiz, pode seguir com a sua apresentação. Bom, pessoal, então vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela do PVSys com vocês para a gente poder fazer aqui as nossas simulações juntos, né? Então, pessoal, primeiro é o seguinte, só um segundinho, vamos fazer um ajuste aqui. Agora, perfeito, vamos lá. Ok, vamos lá. Bom, pessoal, a gente fez aqui 3 cenários, né? E aí a gente vai apresentar para vocês quais foram as considerações
do projeto, né? A gente vai fazer aqui uma dessas simulações juntos para vocês visualizarem quais foram as considerações, né, e as premissas que a gente adotou nesse projeto aqui. Então, é uma usina que vai ser simulada, como a gente tem feito nos webinars, em Miracema do Tocantins, a região dessa usina, né? É uma usina com tracker, né? E nessa primeira situação aqui, é o seguinte, o cliente tinha lá que ele tinha os painéis de 405 watts bifaciais disponível para ele, né? E ele não queria trabalhar assim com uma potência de relação DC-AC muito elevada. Então, esse primeiro cenário aqui, a gente está com uma relação DC-AC de 13%. Né? A gente está tendo 0,8% ali de perda por sobrepotência. E aí, então, a gente pegou essas premissas, consideramos, então, um painel de 405 bifacial, né, da Jinko. O nosso inversor de 250 kW, né, é uma usina de 5 mega, então teremos aí 20 inversores. E o arranjo que a gente considerou para essa usina foi o seguinte, 29 módulos em série e 480 strings em paralelo. Isso aqui dividido pelos 20 inversores. Então, nessa primeira situação, esse primeiro cenário, nós temos aqui o inversor com as suas 24 entradas preenchidas com uma string. Então, nós temos aí 100% das strings no inversor, com 29 módulos em série em cada uma delas. Então, esse aqui é o nosso primeiro cenário. Nós temos um total de módulos nessa situação aqui de 13.920 módulos, né? Uma área de aproximadamente 29 mil metros quadrados, né? 20 inversores, temos a potência pico de 5,6 megawatt pico, né? E 5 megawatts de inversores. Esse aqui é o primeiro cenário. E aí o cliente falou para a gente, bom, eu ouvi aí que tem um módulo novo, uma tecnologia nova, eu queria realizar um estudo e ver, né, o que a gente consegue fazer para manter mais ou menos essa relação de potência pico e seguir com esses módulos de nova tecnologia. Então, a gente falou, vamos fazer então esse estudo, né? Daí nós pegamos e fomos para a tecnologia, né, do módulo novo da Jinko, o Tiger Pro, que é o módulo de 575 watt pico, né, também bifacial. E aí a gente tentou manter ali próximo da mesma potência pico, né? Na verdade, a gente ficou com uma potência pico ligeiramente inferior, né? A outra a gente tinha 5.638 e agora nós temos 5.636 kW pico. O arranjo ficou um pouquinho diferente, né? A gente conseguiu colocar aqui, daria para colocar 27, mas para manter a mesma potência pico que foi proposta inicialmente, nós colocamos aqui, então, 26 módulos em série e alguns inversores com 18 e alguns inversores com 19 strings em paralelo, totalizando, então, 377 strings nessa usina. Então, pessoal, o que a gente consegue observar já de pronto aqui? A gente teve uma redução boa na área, né? A gente estava aí com aproximadamente 13 mil metros quadrados, né? Agora a gente está falando aqui de 9.800 metros quadrados de área de 9.808 módulos fotovoltaicos. A área, ela se manteve a mesma, né? A gente teve uma redução expressiva na quantidade de módulos. A potência pico a gente manteve ele próximo do que foi previsto inicialmente e a potência AC manteve a mesma de 5 megawatts. E aí a gente apresentou isso aqui para o cliente, ele falou, não, legal. Mas eu queria ver também um outro cenário, né? Como eu tenho área disponível e eu queria saber qual que seria o máximo carregamento que eu conseguiria colocar, né, nesses inversores, considerando esse painel de 575 bifacial. Então, a gente vai agora fazer junto essa simulação, vamos mostrar aqui para vocês quais foram os parâmetros que a gente adotou para poder fazer, então, essa nova simulação. Perfeito. Pessoal, então só fazendo um resumo aqui. Notem o seguinte, o cliente precisa fazer uma usina de 5 mega, ele tinha disponível os módulos aí comumente encontrados no mercado, hoje de 405 watt-pico bifacial. Com esse módulo de 405 watt-pico bifacial, utilizando as 24 entradas do inversor. Então, lembrando que o inversor de 250 HX, nós temos 12 MPPTs,
2 strings em paralelo por MPPT, totalizando, então, 24 entradas. Nós utilizamos as 24 entradas e utilizamos 29 módulos por string, para respeitar os limites de tensão de entrada. Com isso, nós chegamos a um sobrecarregamento do inversor de aproximadamente 13%. E aí o cliente notou que, logo no próximo ano, ele vai ter disponível no mercado módulos mais potentes. Então, os módulos de 575 watt-pico, por exemplo, da linha Tiger Pro. E nós rodamos o mesmo cenário, mantendo o mesmo sobrecarregamento de aproximadamente 13%, agora com um módulo mais potente. E um primeiro cenário muito expressivo e muito benéfico para nós é a redução da quantidade de módulos. Então, nós conseguimos reduzir aproximadamente 2.000 módulos, pessoal, dessa usina, mantendo praticamente a mesma potência instalada e com outro benefício que o Luiz vai mostrar para nós logo na sequência, que ele produziu um pouco mais de energia também. Então, a linha nova, por ser mais eficiente, também vai produzir um pouquinho mais de energia. E aí a gente consegue notar as otimizações desse projeto. Nós reduzimos quantidade de módulos, então não é só o módulo que reduz, é o custo de transporte, armazenamento, tá? Quantidade de cabeamento, porque você vai reduzir a quantidade de strings, quantidade de estrutura, conseguiremos ter uma pequena redução na área também. Tudo isso nós vamos discutir com detalhes na próxima semana. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês é já um gancho dos principais benefícios que nós estamos encontrando. E aí, notem o seguinte, nós estamos trabalhando com carregamento de 13%, um carregamento relativamente baixo, né? E o cliente, então, ele precisa aumentar esse carregamento. Com a linha nova, com a linha Tiger Pro de 575 watt-pico, ele consegue sim aumentar o sobrecarregamento, e é o que o Luiz vai apresentar para nós agora na sequência. Bom, pessoal, então, nisso que o Isaac falou, o que a gente tem aqui para a gente seguir adiante? Primeiro cenário, a gente tem aqui uma potência pico de 5,6 megawatt pico, né? E essa potência de 5,6, exatamente, né, 5.638, né? E a gente tem uma produção de energia de 11.802 megawatt-hora no ano, né? Isso com aquele primeiro cenário, utilizando os módulos de 405, que são aí os comumente utilizados hoje. E aí, naquela premissa de que a gente vai ter uma potência de módulos mais elevadas, mas o cliente queria manter aquela mesma relação DC-AC, o que a gente tem, então, com a simulação que a gente fez, levando em conta a mesma potência pico, praticamente. Nós temos uma potência pico de 5.636. Então, uma potência pico ligeiramente menor, né, em relação à anterior, e nós temos ainda um ganho de produção de energia, né? A gente saltou de 11.802 para 11.817. Então, tivemos aí um ganho de 15 megawatt-hora no ano, né, de produção de energia. Isso já é significativo, né? Levando em conta que a gente teve uma redução de potência pico, né? A gente teve também uma redução de custos que o cliente teria em relação à estrutura, cabeamento e etc., e tivemos um ganho na produção de energia. Então, essa linha nova é uma linha que traz uma tecnologia melhor, né, mais avançada, e proporciona também uma produção de energia mais elevada, frente à linha que a gente já tem aí disponível no mercado há um certo tempo. Então, pessoal, agora a gente vai poder aqui simular a situação que a gente vai conseguir colocar aqui o máximo possível de carregamento no inversor, né, e apresentar para o cliente. Ó, se você decidir, então, fazer o máximo carregamento dos seus inversores, né, o resultado que você vai ter é esse. E aí a gente vai fazer isso aqui agora juntos, né? Então, vamos montar aqui o nosso arranjo. Lembrando que é uma região em Miracema do Tocantins, né? Como premissas de projeto, a temperatura mínima do local que a gente considerou lá foi de 15 graus, né? Para poder delimitar ali a quantidade de módulos em série, né? Por conta do VOC. E a gente ajustou aqui para um limite de 12% de perdas por sobrecarregamento. Esse ponto aqui, pessoal, a gente fez esse ajuste para poder mostrar para vocês o seguinte, que o inversor, ele suporta
um carregamento elevado. E aí, cabe a vocês fazer o estudo para ver se compensa, né, essa perda por sobrecarregamento ou não, né? Porque chega uma hora que você coloca mais módulos no seu inversor, só que isso não se converte em energia gerada, né? Então, aí teria que fazer uma análise, né, passar um pente fino para poder ver se compensa fazer esse carregamento elevado ou não, né? Tendo em vista que o inversor suporta sem problema nenhum, né? A gente recebe aqui muitos questionamentos, a questão da garantia, e isso não é um problema para o inversor. Então, podem ficar tranquilos, né? Vamos lá, então, para a nossa simulação. A gente está tratando aqui de um sistema com tracker, né? Então, a gente vai selecionar que é uma estrutura com tracker de eixo inclinado ou horizontal, né? Que ela vai correr no eixo norte e sul. Então, a gente vai fazer o ajuste aqui para esse tipo de estrutura. Não tem inclinação nenhuma, então 0 graus. É um tracker que vai de menos 60 a mais 60. E a gente vai utilizar o backtracking. Ok. Está pronto aqui, então, a nossa estrutura. Vamos, então, para o nosso sistema. Vamos selecionar aqui o nosso módulo de 575 watt-pico. Vamos escolher ele aqui. Esse 575 watt-pico. É um módulo bifacial, porém a gente ainda não vai fazer o ajuste aqui dos fatores de bifacialidade, né? A gente precisa primeiro fazer o arranjo dele, o layout, como que vai ser, né? Para depois a gente vir aqui ajustar, para não ter erro. O inversor é o nosso inversor de 250 kW. Então vamos selecionar aqui o nosso inversor. Vamos desativar a função aqui de múltiplos MPPTs, que a gente não vai fazer o power sharing. Então, está selecionado aqui, que é apenas um inversor com a função de um MPPT. Mas, ao todo, são 20 inversores. Lembrando que é uma usina de 5 MB. Então, são 20 inversores. Aqui o PVSys já nos mostra quantos módulos a gente consegue colocar em série. Lembrando que ele vai ter aqui entre 16 e 27. Se ele tiver ali com 16 módulos em série, ele vai ter uma tensão de operação mais baixa, né? Então, pode ser que em condições que a gente tenha menos irradiação, a gente tenha, então, uma perda por subpotência, né? E aqui o intuito é a gente fazer o carregamento máximo. Então, a gente vai partir para a quantidade máxima de módulos em série, que seria 27. E aí, a gente tem 24 entradas no inversor, é um inversor com 12 MPPTs e 2 entradas por cada MPPT. Vamos tentar aqui fazer o carregamento máximo desse inversor e ver se ele suporta. Então, se a gente considerar que temos 24 entradas por cada inversor, vezes 20 inversores, nós teremos, então, 480 strings em paralelo ao todo. Então, 480. Ok, o inversor suporta sem problema. A gente está com carregamento aqui de 49% e perdas por sobrepotência, ele está aqui nos indicando 8%. Então, aqueles 12% que foi ajustado lá, ele está com folga, não está tendo problema nenhum em relação a isso. Cabe depois fazer um ajuste e verificar se esses 8% é aceitável de acordo com o projeto específico ou não. E aí, então, nós temos uma quantidade total de módulos de 12.960 módulos, né, com os módulos de 575. Né? A quantidade de módulos ela é inferior à quantidade de módulos daquele primeiro cenário que o cliente passou para a gente com os módulos de 405. Né? A gente tinha lá mais de 13 mil módulos. Então, notem que mesmo com o módulo de potência mais elevada, aqui o carregamento máximo do inversor, a gente tem uma quantidade menor de módulos. Né? A quantidade diária ela aumentou, né? Porque a gente tem aqui um módulo um pouco diferente do anterior. Né? A quantidade de inversores aqui são 20 inversores. A potência nominal máxima que a gente tem agora nesse cenário é de 7.452 kW-pico. Então, a gente teve aí um ganho até expressivo em relação à potência pico. E lembrando que esse é o intuito, né? Mostrar o carregamento máximo, né? Quanto que isso vai gerar de retorno para o cliente. Então, vamos agora para o restante aqui da nossa simulação. Né? Ele está aqui indicando que o inversor está ligeiramente subdimensionado, porque o inversor tem
nós temos 5 MB de potência AC e 7,4 de potência DC. Isso aqui é normal, não tem problema nenhum. A gente dá um OK. Vamos definir as nossas perdas detalhadas. Então, vamos lá, pessoal. Vamos para as nossas perdas detalhadas. A gente está considerando que é uma estrutura tipo tracker, então os módulos eles são livres, né? A gente tem circulação de ar de todos os lados do módulo. E uma outra coisa que o cliente nos passou, que o fator de velocidade do vento aqui dele é de 1,6. Então, a gente vai indicar aqui 1,6, ok? As perdas ômicas. Vamos marcar aqui a nossa caixa de 0,7 volts, que é a queda de tensão por conta dos diodos, né, do módulo. No nosso cálculo detalhado, que seria a distância dos módulos até o inversor, no pior cenário, que é aquela string mais longe do inversor, nós temos aí 80 metros. Então, a gente vai indicar aqui os 80 metros e vamos selecionar aqui, nesse caso, um cabo de 4 milímetros, que isso aqui é o que o cliente nos passou, que ele pretende fazer. A relação aqui da Combiner Box até o inversor a gente vai manter em 0, porque esse inversor ele não tem Combiner Box. Os módulos são conectados diretamente nele. Então, a gente deixa aqui como 0 e isso não vai ser computado. Então, está pronto. Vamos dar um OK. Vamos agora para as nossas perdas ômicas AC. A gente vai selecionar ela aqui. O comprimento médio que a gente vai ter dos inversores até o QGBT, próximo ao transformador, a gente vai considerar aqui aproximadamente uns 200 metros de distância. Ok. Ele está considerando que ele faz uma somatória, né, da bitola dos condutores. A gente está tendo aqui 1,08% de perda. A gente não quer trabalhar com perdas acima de 1%, a gente quer otimizar ao máximo essa planta. Então, vamos fazer um ajuste aqui para 5.000 milímetros quadrados, na somatória de todos os condutores. Caiu para 0,86. Perfeito. Então, agora a gente está abaixo de 1%. Lembrando que a gente pode ter problemas com harmônicas, né? Quando a gente tem aqui diferentes quedas de tensão dos inversores e ela é acima de 1%. E vamos aqui também para o nosso transformador. Então, a gente vai selecionar aqui, a gente vai utilizar um transformador, né? É uma rede de 34,5 kV, essa rede específica, e o trecho que a gente tem, né, até o ponto de medição, ele é de aproximadamente 300 metros. Então, a gente vai colocar aqui 300 metros, o cabo de 95, ele suporta sem problema 0,04 de perdas, poderia ser até um cabo menor, mas vamos manter isso aqui porque isso ainda deve ser definido pelo cliente, mas a princípio isso aqui atenderia perfeitamente. Então, ok. Agora a gente vem aqui para outros fatores de perda de qualidade dos módulos, né? A gente vai selecionar aqui como pré-definido essas perdas. Ele já vai puxar esses dados do arquivo OND, ok? As nossas perdas de sujidade, vamos considerar também 2% de perdas de sujidades. As perdas por ângulo de incidência, a gente vai manter as que já são previstas no arquivo também, o arquivo PAN do módulo, ok? As perdas auxiliares, nós vamos selecionar as perdas auxiliares, né, e vamos marcar aqui essas duas caixas, que ele puxa esses dados automaticamente do arquivo OND do inversor. O envelhecimento, a gente vai considerar o envelhecimento também para essa usina, né? Vamos considerar aqui 1 ano. Esses fatores também aqui são de acordo com o arquivo PAN do módulo fotovoltaico. Vamos clicar aqui nessa caixa e até ele parar de fazer a interpolação dos dados. Então, parou, a gente viu que não está alterando mais. Está definido isso também. E em disponibilidade, o cliente nos passou que ele quer adotar uma premissa de 1,5% de indisponibilidade da planta no ano. Então, a gente vai selecionar isso. E correção espectral, a gente não trabalha com isso aqui. A gente vai deixar isso aqui de acordo com o default do PVSys. Então, ok, está pronto isso. E agora, o que a gente tem que fazer para a gente poder selecionar a bifacialidade dos nossos módulos, né, de acordo com a nossa planta? O cliente disse que a área para ele não é um problema, pode ser uma área, pode ser um quadrado, né? E isso também a gente vai considerar na hora de fazer aqui o nosso arranjo. Então, pessoal, o que a gente vai criar aqui agora? Vamos criar
as superfícies com tracker, né, dessa usina. Então, a gente vai selecionar aqui FV Tracking. Ele já, como a gente já considerou que é um eixo horizontal norte-sul, né, ou inclinado, ele já traz aqui esses parâmetros, a gente só vai dar um OK. E aí a gente vai agora selecionar a quantidade que a gente vai ter aqui de estruturas e o comprimento delas. A gente já adiantou isso aqui, né? A gente sabe que teremos aqui 54 estruturas e a gente vai ter também um pitch de 6 metros, ok? Está selecionado. Os módulos eles estarão no modo retrato, na estrutura, né? E nós teremos aqui 240 módulos. Então, está montado aqui o nosso arranjo, né, de acordo com o que foi passado de premissa. Lembrando, pessoal, que isso aqui, isso varia do tipo de estrutura, né, quantos módulos em série vai ter. Isso aqui é uma base, né, para vocês poderem visualizar como fazer. E aí, quando vocês tiverem em mãos os dados do tracker, e aí vocês aplicam, né, aqui. Por exemplo, a gente vai ter um tracker com 28, 29 módulos em série, né? Se a gente tiver esses outros módulos que tem aí com uma tensão um pouco mais baixa, uma corrente mais elevada, eu vou ter aí 35, talvez, módulos em série, e aí cabe, então, fazer esse ajuste aqui com a estrutura. Então, vamos dar aqui um OK. A altura desse tracker em relação ao solo, ela é de 1,5 m, então a gente vai selecionar aqui 1,5. Notem que ele subiu já para essa altura aqui do solo. Então, está pronto aqui o nosso arranjo dos módulos. Então, tudo ok, né? Tá bem distribuído, ele não está dando nenhum aviso de que a área é menor, a área de sombreamento, a área dos módulos. Então, a gente manda ele tabelar esses dados aqui. E aí ele vai fazer a computação aqui desses dados. Ok, feito isso, vamos fechar. E agora nós vamos para o gerenciamento de energia. O gerenciamento de energia, nesse caso aqui desse cliente específico, o fator de potência da usina dele é unitário, então a gente não vai mexer com o fator de potência, né? Não é necessário aplicar nenhum fator de limitação na rede, né? Tanto com o nível de saída de energia do inversor, quanto no ponto de injeção, porque nós estamos respeitando os 5 megawatts, né, da planta dele, com 20 inversores de 250, então também não é necessário. E a estimativa P50, nós vamos adotar aqui médias mensais, uma variação anual de até 2,5%. O restante a gente mantém aqui como padrão. Vamos dar um OK. E aí vamos então para a nossa simulação. Pronto, pessoal. Temos aqui a nossa simulação. Já está realizada. A gente não fez ela ao longo aqui dos 25 anos, né? Vamos guardar ela como uma nova variante. Ok. E aí nós temos, então, que para esse novo cenário, a nossa produção de energia foi de 14.058 megawatt-hora ano. Então, o que a gente pode tirar aqui de lição desse exercício que a gente fez? Que é possível colocar um carregamento bem elevado no inversor, respeitando todos os limites de tensão e corrente do mesmo. A gente não vai ter problema nenhum com isso, porque a somatória das tensões das strings e a somatória das correntes também das strings está dentro dos parâmetros do inversor. E fazendo dessa forma, nós tivemos aí um ganho significativo em produção de energia, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente apresenta isso para o cliente, né? Mostra aquela primeira premissa que ele nos passou de projeto, mostra a segunda premissa, né, mantendo a mesma potência pico, com os módulos de 575, né, uma quantidade bem menor de módulos, porém mantendo aquela potência. E essa questão aqui de colocar um carregamento muito alto do inversor. Só que aí tem um detalhe, não está pronto ainda. Lembra que eu falei que a gente precisava desenvolver toda aquela planta e depois fazer o ajuste da bifacialidade? Então, sem aplicar a bifacialidade, a gente já viu que teve um ganho. Só que agora a gente vai fazer esse detalhe. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente entra em sistema
e vem aqui, sistema bifacial. Né? Isso aqui é um ponto importante que eu quero que vocês prestem bastante atenção, né? Porque muita gente tem esse questionamento do módulo bifacial, se realmente produz mais energia ou não. Então, a gente vai poder visualizar isso aqui agora. Né? Aqui já tem alguns parâmetros da bifacialidade que está, né, com menos 60 e mais 60, que é o que a gente já definiu. O espaçamento entre as mesas ele está de 6 metros e a altura em relação ao solo está de 2,10 metros, porém ela é de 1,5, que a gente ajustou. Né? E também o fator de bifacialidade para essa situação, ela é de 20%. Né? A gente vai adotar 20%, porque foi o que o cliente nos passou. Ó, adote como premissa de projeto a bifacialidade de 20%. Ok. Fizemos aqui os ajustes, vamos fazer aqui uma atualização. Ok, ele atualizou. Agora aqui já podem verificar que ficou verdinho, né? Porque o sistema de bifacial ele já foi definido. Né? Outros parâmetros de bifacialidade que nós ainda não temos definido, porque ainda não foi definida a estrutura de tracker e etc. Quando a gente receber isso, a gente pode aplicar. Né? Deixa eu abrir aqui até para mostrar para vocês, que seriam a perda, né, por mismatch. Né? Aqui está 10%, a gente vai manter como padrão, e também o sombreamento da estrutura, de 5%. Geralmente é próximo desse valor, então a gente não vai mexer nisso aqui, vamos manter dessa forma. Então, pessoal, lembrando que a gente teve então aqui 14.058 megawatt-hora ano, vamos então agora, com a bifacialidade aplicada, né, fazer uma nova simulação e ver qual que é esse ajuste que a gente tem, qual que é esse ganho que a gente tem aplicando o fator de bifacialidade no módulo. Então, vamos rodar ela aqui para a gente poder visualizar. Pronto, pessoal. Está pronta a simulação com o fator de bifacialidade aplicado nesse módulo. O resultado que a gente tem agora, vou salvar como novo aqui, para a gente manter aquele sem bifacialidade e esse com bifacialidade, é de 14.321 megawatt-hora ano. Então, a gente teve aí um ganho aplicando a bifacialidade do módulo. Então, aí cabe ao projetista fazer essa análise, né? Porque a gente sabe que tem uma diferença de preço de módulos bifaciais e não bifaciais, mas a gente está vendo aqui que tem sim um ganho, né, na produção de energia. Então, de acordo com cada projeto, a especificidade de cada projeto, a região, né, de cada projeto, o fator de bifacialidade de cada projeto, depende do tipo de terreno que a gente tem, né? É fácil encontrar isso hoje na internet, os fatores de bifacialidade de acordo com o tipo de solo, e aplicar na planta, né? Ou já ter isso como premissa antes de fazer os estudos. Então, aí a gente viu quais foram os resultados aplicando todos os fatores e premissas que nos foi passado pelo cliente para poder, então, realizar essa simulação. E aí agora eu vou passar a bola aqui para o Isaac vai fazer um resumo geral aqui de tudo que a gente fez, e depois nós vamos abrir aqui para perguntas e outros pontos que a gente pode compartilhar com vocês e podemos debater e discutir sobre esses pontos. Vai lá, Isaac. Isso aí, pessoal, perfeito. Uma aula aqui do Luiz. Bom, vamos só recapitular então, para que fique muito claro, tá, a todos. Eu acompanhei aqui algumas dúvidas que vocês enviaram. Pessoal, nós temos aqui pessoas que estão também já especialistas em PVCs e outras pessoas que estão no início da jornada ali. Então, a gente está aqui para atender todo mundo, tá? Da dúvida mais simples à dúvida mais complexa. Mas retomando, então nós rodamos 3 simulações. A primeira simulação, nós partimos da necessidade do cliente, que era desenvolver uma usina de 5 MWAC. Perfeito. Utilizamos 20 inversores de 250 kW. De novo, esse é um inversor com 24 strings, 12 MPPTs, e nós tínhamos, então, disponível um módulo de 405 watt-pico bifacial. Utilizando as 24 entradas desse inversor, o limite de tensão com 24 módulos por strings, nós chegamos a um sobrecarregamento máximo de 13%. Perfeito. O cliente, então, notou que o módulo está evoluindo e para o ano que vem ele tem a disponibilidade de um módulo mais atual, um módulo de 575 watt-pico agora. Então, uma bela evolução, também bifacial.
E nós rodamos, então, a simulação com esse novo módulo, mantendo o mesmo sobrecarregamento dos 13%, tá bom? O que nós tivemos de ganho? Redução expressiva na quantidade de módulos. Pessoal, redução de 2.000 módulos. Então, leve em consideração redução de estrutura, redução de cabeamento, menor custo logístico, menor custo de armazenamento e por aí vai. Tudo isso nós vamos discutir no próximo webinar. Então, marquem a próxima quinta-feira o webinar de fechamento e nós traremos todos esses resultados de uma maneira bem clara para vocês. Aqui a gente só está adiantando algumas coisas. Notou-se também que o cliente, com um módulo novo, mantendo o mesmo carregamento, a mesma potência instalada, conseguiu uma produção de energia levemente superior. Então, nós tivemos também um ganho na produção de energia. Isso já é muito interessante. Mas, imagine o seguinte, o cliente mesmo com esse novo módulo de 575 watt-peak, 13% de sobrecarregamento, ele te diz o seguinte: eu preciso aumentar a minha produção de energia. Então, para que você aumente a produção de energia, o meio mais rápido e mais fácil é você aumentar o sobrecarregamento do inversor. Estávamos com 30%, sobrecarregamento relativamente baixo, vamos aumentar. Então, nós definimos em aumentar até o limite do inversor. Então, o limite dos inversores Sungrow, basta que você respeite os limites de tensão e corrente de entrada. E de acordo com o módulo que você escolheu, com a temperatura mínima da sua região, nós chegaremos, então, ao sobrecarregamento máximo. Neste exemplo em específico, nós chegamos em um sobrecarregamento máximo de 49%, pessoal. É óbvio que você terá uma perda considerável no clipe, mas você deve levar isso em consideração no projeto como um todo. Então, você tem que chegar ali no custo nivelado de produção de energia, tá? Então, os 49% aqui simulados é o limite máximo do inversor. Não que você precise trabalhar com isso, mas com certeza 49% você já tem aí um valor bem expressivo e você não vai precisar mais do que isso. Geralmente, fica ali entre 30%, 40%, no máximo uns 45%. Mas lembre-se que nós temos cada dia mais um custo atrativo dos sistemas de armazenamento de energia. Então, você pode estar fazendo uma usina hoje, pensando numa expansão, numa atualização, daqui 3, 4, 5 anos, para a inclusão de um sistema de armazenamento de energia, acoplamento CC, onde isso que é clipping hoje, isso que é perda, você usaria para carregar um banco de baterias. Então, talvez seja uma ideia, tá? E uma hipótese, e os inversores da Sungrow te permite isso. Então, foi muito bacana essas simulações aqui apresentadas hoje. Então, vamos agora para a parte de perguntas. Então, nós tivemos algumas boas perguntas que foram respondidas durante a apresentação. E nós vamos aqui, então, as que nós deixamos para responder de forma online. Você que não enviou sua dúvida, de novo, da mais simples à mais complexa, pessoal, nos envie. A gente está aqui para compartilhar as informações com vocês, beleza? Então, a primeira pergunta da Janaína Ribeiro. É possível enviar os arquivos OND e PAN dos equipamentos da Sungrow e Jinko? Com certeza, Janaína, nós podemos compartilhar sim com você. Basta nos solicitar nos e-mails informados na tela. Então, no info@sungrowamericas.com ou para Jinko no gustavo.silva@jincosolar.com. Tudo bem? Nós enviaremos com o maior prazer os arquivos OND e o arquivo PAN. Qualquer dúvida também na simulação, basta entrar em contato conosco. Uma próxima pergunta, sobre as informações dos dados de HSP utilizado. O PVC possui uma grande diferença entre as fontes. Qual a fonte que vocês sugerem a utilizar? SolarGIS ou Meteornorm? Bom, realmente há uma diferença entre as fontes. Neste caso em específico, nós temos uma estação meteorológica no local, mas vou passar a palavra para o Luiz para que ele responda todos os detalhes. Essa pergunta do Bruce Pérez. Bruce, nessa usina em específica, a gente tem uma base meteorológica, né? O cliente nos enviou a base que ele tem lá, que ele coletou esses dados, e era uma base da SolarGIS, né? Existe sim essa diferença entre as estações meteorológicas, né? Os dados que a gente recebe. Quando a gente não tem esse dado fornecido pelo cliente, nós trabalhamos com a Meteornorm. Ela é uma base conservadora. A gente observa o seguinte, que quando o cliente nos envia e a gente faz essa comparação entre a Meteornorm, que é a gratuita, que já vem no PVSys, e a SolarGIS, que é uma base paga, que o cliente paga, que são dados
bem atualizados, né, de estações que estão lá medindo, né, quais são os níveis de radiância, de radiação difusa, velocidade do vento, né, ela consegue captar os dados mais atualizados. Então, tem assim um ganho, né, em relação à Meteonorm comparado com a SolarGIS e entre outras bases também. Mas a gente recomenda, né, isso é uma recomendação, vai depender também do projeto, né, mas é recomendável que você tenha uma base, uma estação meteorológica, para poder fazer essa coleta de dados, para você chegar o mais próximo possível da situação real, né, de uma condição que você vai ter na prática, né, da sua usina. Lembrando que, se você não tem, você pode utilizar a Meteonorm, porém ela é mais conservadora. Luiz, aproveita e faz um complemento para nós, uma outra pergunta que acabou de chegar do Fabrício também, sobre a base de dados do INPE e do INMET. Bom, Fabrício, também entra na mesma situação, né, das outras bases, né? O que depende muito é o quão atualizados esses dados são, né? Se a gente tem uma base bem atualizada, né, que está sendo feita a coleta desses dados em campo, né, e essa base ela é recente, né, a probabilidade dos resultados apresentados pelo PBSIST serem reais, ela é muito maior do que uma base que a gente está coletando esses dados já tem um certo tempo, né? Então, a principal premissa é a seguinte, né? Os dados de estações meteorológicas atualizadas, né? O PVSIST, né, e todo o sistema fotovoltaico, ele trabalha baseado em estatística, né? Do que a gente já teve naquela região, por exemplo, se tratando aí de radiação direta, difusa, velocidade do vento, temperatura. Então, se a gente consegue coletar esses dados o mais próximo da data presente, isso vai nos dar um indicativo no relatório final do PVSIST de que a nossa planta vai poder alcançar aqueles resultados com uma probabilidade bem maior do que a gente utilizando uma base de dados os dados coletados, eles são dados mais antigos. Isso aí, perfeito, muito bem explicado. Pessoal, complementando aqui, chegou uma outra pergunta do Murilo. Murilo, o mesmo se estende à base do Crescesb e qualquer outra, tá bom? Pode seguir na mesma linha aí que tá certo. Bom, outras pessoas também estão nos solicitando aqui os arquivos ONDs e os arquivos PANs. Pessoal, basta nos solicitar por e-mail, tá bom? Ali nos e-mails informados na tela. Será um maior prazer enviar para todos vocês, tudo bem? Uma outra pergunta aqui, bem interessante, tá? A pergunta do Guilherme é sobre a conexão do inversor. Pessoal, o SG250HX, esse que nós utilizamos aqui na simulação, é inversor com tensão nominal CA de 800 volts. Então, comumente, ele é utilizado em usinas onde você tem um transformador dedicado. Então, seu lado BT, você já vai fazer em 800 volts, tá? Então, você tem lá 800 do lado BT para 13.8, para 34,5, o que seja. Não é recomendado que você utilize esse inversor com tensão nominal em 800 volts para fazer a conexão em 380 volts. Nós temos outras soluções, não é proibido, tá? Mas nós temos outras soluções mais interessantes. Como já apresentaram aqui nos webinars passados, nós tivemos a apresentação do webinar das usinas de até 1 megawatt. Nas usinas de até 1 megawatt, nós consideramos também o inversor de 110 kW. Topologia muito semelhante ao 250, tá? E também inversor string de múltiplos MPPTs, com tensão de conexão já em 380 volts. Então, ele é muito interessante para essas aplicações onde você já tem uma rede de distribuição ali interna em 380 volts, por exemplo, tá? Então, convido vocês a darem uma olhada nos nossos outros webinars também. Tem muito conteúdo bacana, pessoal. Dá um trabalho enorme fazer, mas depois fica muito legal. Bom, nos perguntaram aqui também sobre a disponibilidade desse webinar. Sim, será disponível no nosso canal do YouTube, todos os nossos webinars, tá? O webinar de hoje, provavelmente amanhã, já está disponível para todos vocês, tudo bem? Uma outra pergunta aqui do Vitor Soares. Poderia abrir o report e comentar um pouco sobre a parte de perdas? Vitor, eu te convido para assistir o nosso próximo webinar na próxima quinta-feira, onde nós trabalharemos a análise em cima dos reports, tá? Então, nós pegaremos essas 3 simulações que aqui
utilizamos hoje, tá? E nós entraremos nos detalhes de cada uma delas, inclusive trazendo o benefício e o ganho que você teve na mudança de tecnologia, tá bom? Então, não perca o nosso próximo webinar, quinta-feira. Convido a todos a participarem, tá? Inclusive, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, quiserem focar em algo na simulação, já pode nos enviar a dúvida por e-mail, que a gente já prepara a próxima apresentação, o próximo webinar, focando nas principais dúvidas que vocês tiverem, tá? Bom, a próxima dúvida aqui do Luiz. Qual a diferença vista entre o projeto realizado para a produção de energia, ou seja, por que instalado de modo atual, qual a diferença de performance observando e por quanto tempo período foi observado? Luiz, nós vamos apresentar todos os ganhos entre as simulações no próximo webinar, tá? Mas vou passar a palavra aqui para o Luiz, para ele mostrar para vocês o que foi considerado de envelhecimento, por quantos anos nós rodamos as simulações, tá bom? Luiz Grossi, meu xará. Luiz, assim, das plantas que têm instaladas já há algum tempo, né, 4, 5 anos, plantas grandes, né, tem se observado que o resultado ele tem sido bem próximo e superior, né, ao relatório apresentado pelo PBSIST, né? Porém, para que isso aconteça, é necessário, né, voltando na questão de base de dados meteorológicos, a gente ter uma base atual para a gente poder aplicar todos os fatores que a gente de fato encontrou no campo, né, onde vai ser instalada a usina, porque com os dados coletados, né, os estudos que foram feitos, a gente consegue colocar esses dados reais que foram medidos em campo no PBSIST, e aí então eles nos apresentam um resultado que tem sido satisfatório, né? Ele é muito próximo da realidade, né, do que a gente se encontra aí das plantas instaladas, né? Até por isso o PBSIST apresenta, né, o P50 e o P90, né? É possível ajustar isso também, né, no próprio PBSIST, mas isso é o quê? É a probabilidade daquele cenário de fato acontecer, né? Porque, como eu expliquei anteriormente, trabalhado os dados no PBSIST com estatísticas e probabilidades, né, do que a gente já viu anteriormente, a gente vai conseguir prever o que vai acontecer no futuro. Porém, essa previsão, ela também pode, de fato, não acontecer, né? A gente pode, por exemplo, ano que vem seria o ano mais chuvoso dos últimos 20 anos. Isso não tem como a gente saber, né? Então, talvez o resultado da usina no próximo ano ele não se aplicaria àquilo que foi apresentado no PBSIST. Mas, voltando no que já tem hoje instalado, esses resultados eles são muito satisfatórios, né? Principalmente em usinas de grande porte, grandes parques de usinas que já não se enquadram mais na geração distribuída, né? A geração centralizada, os estudos eles são feitos com o PBSIST. Então, tem um nível de confiabilidade muito alto, porque é necessário ter, de fato, aquela entrega de energia, né? O fabricante do painel fotovoltaico, ele tem que garantir aquela eficiência do painel fotovoltaico. O fabricante do inversor também tem que garantir aquela eficiência do equipamento, né, para poder, de fato, ter aquela energia entregue ao longo da vida aí de toda a planta. Perfeito. Pessoal, a próxima pergunta aqui é uma pergunta também muito interessante sobre o nível de sujidade dos módulos. Quero que você comente um pouco com o pessoal. O que a gente sempre discute nos grandes projetos, principalmente, dependendo do tipo de solo, localidade, por aí vai. Essa questão de sujidade, ela deve ser tratada também e coletada com uma base meteorológica instalada no local. O equipamento, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a medição, né, da condição dele normal, né, sem sujidade nenhuma, e ele exposto por um determinado período de tempo. Por exemplo, a planta, estima-se que a planta vai ser realizada uma limpeza dos módulos a cada 2 meses, 3 meses, 6 meses. Então, o equipamento vai fazer essa medição. Hoje, em condições ideais, o equipamento limpo, daqui a 3 meses, 4 ou 6 meses, qual foi o nível de sujidade que teve no equipamento, né? Quantos por cento que a gente teve de perda, né, por conta dessa sujidade, né? Então, isso deve ser feito esse estudo, né? Porém, quando não é feito esse estudo, um valor muito aceitável, né,
para usinas instaladas em solo, com tracker, né, ou mesmo estrutura fixa, um valor aceitável é 2%, né, porque a gente vai ter ali a movimentação dos módulos, o próprio vento, a própria chuva, proporciona uma limpeza parcial dos módulos fotovoltaicos. Então, com os estudos já realizados, né, com todos os cenários que a gente tem feito, usinas em vários lugares, né, se tratando aqui da nossa parte Latam, de toda a América Latina, de que essa sujidade ali no nível de 2% é um fator aceitável, né? E aí usinas de grande porte, onde é feito esse estudo mais refinado, de acordo com os dados coletados, são os valores que devem ser imputados, então, no PV-Sist. Excelente, pessoal. E uma notícia muito positiva. A gente sabe que nem todas as usinas é possível você ter uma estação meteorológica, né? Principalmente usinas aí de menor porte. Então, a Sungrow, buscando evolução cada dia mais dos seus inversores, no futuro próximo nós teremos o traçador de curva IV integrado ao próprio inversor. Então, ele vai nos dar esse alerta de alto nível de sujidade. Então, vai ser possível traçar a curva IV diretamente pelo nosso aplicativo, seja no celular ou na página web, o nosso iSolar Cloud. O iSolar Cloud vai te apresentar um relatório. E um dos pontos que ele vai fazer a análise é o nível de sujidade. Então, isso é excelente. Vai trazer um benefício muito grande no quesito operação e manutenção. Então, você consegue saber o momento exato de deslocar um time para fazer a limpeza daqueles módulos, porque a gente sabe que o deslocamento ele tem custo. Então, ele tem que ocorrer realmente quando se faz necessário, tá bom? Então, uma notícia muito positiva. No futuro próximo, trago para vocês mais notícias, tá? E, por fim, uma outra pergunta aqui sobre as incertezas, tá? Que o PV-Sist apresenta na simulação 2D e 3D, com módulo monofacial e módulo bifacial. Luiz, comenta um pouco sobre a precisão do PV-Sist, o porquê que comumente nós utilizamos os PV-Sist e principalmente também usinas de grande porte, tá? Bom, vamos lá. Pergunta da Suelen, né? Como vocês tratam a simulação com tracker, módulos comuns, em que podemos detalhar com mais precisão utilizando o desenho 3D? E a simulação tracker bifacial com módulos bifaciais, que permite apenas desenho 2D. Os fornecedores do PV-Sist pretendem ampliar a aplicação deste tipo de simulação utilizando 3D, mas por enquanto ainda está indisponível. Acredita que o 3D apresentaria menores incertezas? Suelen, é possível sim realizar essas simulações 3D no PV-Sist. Você consegue colocar ali objetos que podem causar pontos de sombreamento. Você consegue fazer o ajuste, por exemplo, se você tem um solo que não é um solo plano, você tem ali ondulações, é um solo montanhoso, um terreno, né, montanhoso. Você consegue fazer o percurso do sol no inverno, o percurso do sol no verão, para você ter essa variação aí no eixo 3D, né, do desenho, né, no eixo X, Y, Z do desenho. Então, é possível, sim, a utilização dessa ferramenta, né? E aí o que cabe é fazer um estudo mais aprofundado, né, do PV-Sist, aprender mais sobre a ferramenta, como utilizar essa ferramenta 3D do PV-Sist, né? Mas é possível, sim, né? Em relação à estrutura tracker e estrutura fixa, né, isso se aplica para os dois cenários, tanto com estrutura fixa ou com tracker, né? Ambas as situações, você consegue projetar ali todos os pontos de talvez sombreamento, né, da radiação difusa, de acordo com a tecnologia do módulo que está utilizando, sendo bifacial ou não, né, o sombreamento que uma fileira causa na outra fileira de trás, né? Então, é possível, sim, utilizar essa ferramenta 3D no PV-Sist. Perfeito. Pessoal, vamos aqui então para a última pergunta. Existem várias outras aqui que nós vamos responder, tá? Para todos vocês, podem ficar tranquilos, mas para que a gente não estoure o nosso tempo. Luiz, só comenta para nós um pouquinho sobre usinas flutuantes, suas dificuldades, suas incertezas e simulação do PV-Sist. Mas, pessoal, adianta a todos vocês que é um mercado ainda novo, incertezas muito grandes. A Sungrow tem uma larga experiência em usinas flutuantes, inclusive nós temos uma fábrica para a fabricação das estruturas, né, dos flutuadores em si.
Todo esse know-how nós pretendemos trazer para o Brasil o quanto antes, tá? Todas as dificuldades já enfrentadas lá no passado, para que a gente não sofra aqui no Brasil e possa trazer a melhor solução e apresentando os melhores resultados possíveis. Mas vamos lá, Luiz. Vitor, essa relação do PVSIST tratar os dados para uma usina que vai estar ali num lago, por exemplo, né? Se tratando de sistemas com flutuadores, ela ainda é nova, é desconhecida, digamos assim, né? Não há dados tratados, né? O PVSIST não vai conseguir tratar esses dados hoje, né? Pelo menos hoje, talvez em uma atualização aí eles consigam tratar melhor esses dados, porque é difícil a gente ver qual que é a reflexão que vai ter, se vai... a gente sabe que a temperatura ela é um pouco mais baixa, né, porque a gente está ali perto da água, então, consequentemente, o módulo vai trabalhar um pouco mais, uma temperatura mais baixa do que se ele tivesse num solo, né, mas hoje ainda não tem no PVSIST, pelo menos nada oficial, né, de que a gente consegue simular uma usina que vai ser instalada com um sistema flutuante e converter esses dados depois para uma situação real e poder fazer essa comparação, de forma que os dados que foram gerados pelo PVSIST, né, o resultado final dele, seja aquilo que de fato vai ser o resultado da usina em si. Então, hoje ainda não tem essa particularidade aí no PVSIST se tratando de sistemas com flutuadores. Perfeito, então, vamos só para mais uma aqui, que também foi uma pergunta recorrente, não desse webinar, mas de outros, tá? Pergunta aqui do Guilherme Henrique. Qual a diferença de eficiência entre uma estrutura fixa e os trackers? Guilherme, vai variar muito sobre a região onde você está instalando, taxa de albedo, tá? Entre outros fatores. Nós temos também, nos nossos webinars passados, no webinar de 1 MB e 2.5 MB, simulações com e sem tracker. E lá apresentadas todas as diferenças. Isso vai ficar muito nítido para ti nas usinas de até 1 MB, tá? Então, dá uma olhada no nosso canal do YouTube, que você vai ver as simulações e os resultados de uma usina com e uma usina sem tracker, tudo bem? De qualquer maneira, ficamos muito felizes aqui com a participação de todos. Foi um prazer enorme passar mais uma manhã com todos vocês. Espero estar junto de todos na próxima quinta-feira, onde apresentaremos todos os resultados dessas 3 simulações feitas hoje, tá bom, pessoal? Muito obrigado, vou passar a palavra aqui para o Luiz para que ele se despeça, se cuidem e até a próxima. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação de todos. Tivemos mais uma vez sala cheia, isso é muito gratificante. A gente sabe que o nosso trabalho está sendo reconhecido e está sendo bem visto por todos vocês. Isso nos motiva a trazer cada vez mais conteúdos, né, em relação aí aos sistemas fotovoltaicos, que hoje é um mercado que está em expansão no Brasil, né? A gente tem bastante trabalho aí para todos nós do setor. E perguntas que vocês tiverem eventualmente aí ao longo da semana, até para o próximo webinar, enviem essas perguntas, né, para info@sangroamericas.com ou então para o time da Ginco, né, para o Gustavo ou para o Eduardo, né? O e-mail dele está aí na tela também. E a gente agradece mais uma vez, né? Vemos vocês no próximo webinar na quinta-feira da semana que vem. Tenham um ótimo dia a todos. Forte abraço. Se cuidem.